Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 2/12, nós vamos meditar de 2 Coríntios, do capítulo 7 ao capítulo 9. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 7, tendo, pois, ó amados, tais promessas. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Acolhei-nos em vosso coração, e a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estais em nosso coração, para junto morrermos e vivermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio, pois na vossa causa senti-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda as nossas tribulações. Porque chegado nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Olha que forte isso, não é? Lembra que em 2 Coríntios, capítulo 2:13, Paulo chega, à Macedônia e ele teme porque ele não encontra Tito? Nós falamos sobre isso, desse temor que Paulo tinha e que ele ficou muito angustiado por não encontrar Tito. E quando ele chegou, na verdade, em Troade, né? E aí, aqui ele vai falar, porque chegamos nós à Macedônia e nenhum alívio tivemos. Porém, Deus nos conforta, os abatidos nos consolou com a chegada, sabe de quem? De Tito. Então ele ainda estava apreensivo, em grande tribulação, em grande angústias. Ele fala aqui que havia lutas por fora e temores por dentro, né? Como eu falei lá em 2 Coríntios 2:13, Paulo chegou a pensar que Tito tinha sido morto. Então ele fica muito consolado quando Tito chega, não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à nossa saudade e o nosso pranto, o nosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Portanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta nos contristou por um breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristado, mas porque fostes contristado para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresse. Lembra que nós falamos sobre isso? Que Paulo temia chegar até lá na igreja de Corinto por causa de algumas decepções que ele tinha tido, de comportamentos, que ele esperava que já houvesse sido resolvido na igreja de Corinto. Então ele está falando sobre isso, que ele não se arrependeu, da palavra dura que ele mandou nas cartas, porque era necessário para que houvesse o arrependimento. Olha o que ele fala aqui, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, e que a ninguém traz pesar, mas tristeza do mundo produz morte. Então, quando você for repreendido, de algo, pense a respeito disso. Olhe para a repreensão e busque, porque ali Deus está falando para que haja arrependimento, para que você volte atrás, para que você foque no alvo, no teu objetivo, Então receba correção quando ela for necessária, porque isso aconteceu com os nossos irmãos lá em Corinto. Ele fala assim, porque quanto
cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristado? Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vidita. Em tudo deste prova de estardes inocente nesse assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados. E assim, acima desta nossa consolação, muito mais nós nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos nós. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo nós falamos a verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito verificou ser verdadeira. E o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos nós, de como o recebemos com temor e tremor. Alegremo-nos, porque em tudo posso confiar em vós. Olha que forte isso, não é? Esta confiança de Paulo para com a igreja de Coríntios tinha se dado de um relacionamento onde houve repreensão, houve arrependimento, houve conserto, mas houve um crescimento espiritual nesta igreja. Oferta das igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque por meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Olha que coisa interessante, era uma igreja de poucos recursos, né? Mas Paulo deu testemunho que na medida das posses e até acima da condição deles, eles foram voluntários para ajudar os irmãos da Judéia. E aí ele fala, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça em vós, né? Que coisa linda Paulo fala aqui aos irmãos. Não vos falo de forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conhecemos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisso dou minha opinião, pois vós outros que desde o ano passado principiaste não só a prática, mas também o querer, convém isto. Contemplai-vos agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim leveis a termo segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância na presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta e assim haja igualdade. E aí ele fala, mas a graça de Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao meu apelo, mostrando mais cuidadoso
partiu voluntariamente para vós outros, e com ele enviamos o irmão cujo louvor do evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas foi também eleito pela igreja para o nosso companheiro e desempenho desta graça ministrada a nós para a glória do Senhor Jesus e para mostrar a nossa boa vontade, né? Então você vê aqui uma cooperação ministerial de Tito com Paulo, né? E demais homens que se dispuseram nessa trajetória. Instrução de Paulo referente à grande coleta. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem conheço a vossa presteza, do qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado muitíssimo. Contudo, enviei irmãos para que o nosso louvor, o nosso respeito nessa particular não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivéis preparado para que por acaso alguns macedônios fossem comigo e vós encontrem despercebidos, não fizemos nós envergonhados, para que não dizer vós quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedesse em vós e preparasse de antemão a vossa dádiva anunciada, para que esteja pronta com expressão de generosidade e não de avareza. Que coisa linda, né? E ele vai falar sobre a sementeira e a colheita nesse último momento. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito. Distribuiu, deu aos pobres a sua justiça e permanece para sempre. Senhor, e colocamos diante de Ti o nosso coração, tudo que somos e tudo que temos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.